Olá, caríssimos! Vamos continuar aqui com o nosso projeto elétrico e iluminação. Estamos fazendo aí alguns projetos complementares da nossa unidade básica de saúde. Ela já está quase aí completinha, a gente precisa fazer o hidrossanitário também. Vamos fazer alguns pontos aí de tubulação, mostrar depois a compatibilização deles, tá bom? Mas vamos fazer mais alguns passos aqui. Na aula passada eu pedi para vocês colocarem as tomadas e os pontos de iluminação. Então, vamos aqui para plantas de forro do térreo, tá bom? Quem não tiver com essa barra de propriedades editada, pode não estar visualizando dessa maneira aqui, tá bom? Olha, nós estamos utilizando aqui, para conseguir enxergar dessa forma, a planta onde a gente vai lançar as luminárias, o nível de base no térreo, o nível superior à laje da cobertura. Olhar para cima é a orientação da planta, tá bom? Modelo de vista, planta arquitetônica de forro refletido, tá bom? Em forro elétrico, mecânico, a gente está usando esse daqui por enquanto, acho que é suficiente. O nome da vista é térreo porque se repete essa daqui. Se a gente renomear aqui, vai renomear aqui em cima também. Então, não precisa, beleza? Essa aula vai ser uma aula de bastante configuração, né, gente? Porque a gente está fazendo agora, trabalhando com a parte elétrica. Temos ainda alguns recursos que a gente precisa ver que são novidades, tá bom? Uma coisa que eu queria, antes da gente configurar tudo, é mostrar algumas questões aqui. A primeira delas para lançar as luminárias, eu coloquei forro a 2,60 em todos os ambientes, tá bom? Por quê? O Revit tem essa questão de famílias, os blocos, eles não são muitas vezes compatíveis com o desenho que a gente está fazendo, tá? Vocês vão ver isso hoje de forma especial. Por quê? Porque os blocos são desenvolvidos por pessoas que projetam com a sua forma, existem muitas formas de editar e de projetar essas famílias, só que isso aqui é um Revit avançado, como desenhar uma luminária, como atribuir todas as informações aí do BIM dentro dessa luminária. Isso aí é um Revit bem avançado, são mais configurações, então a gente precisa puxar essas famílias aí da internet ou usar as que tem aqui dentro do Revit mesmo, tá bom? Então, a maioria das famílias não são famílias que vão ser embutidas na laje, tá? Então, as luminárias que eu estou usando são as que vêm propriamente no Revit mesmo. A gente pode até achar alguma outra pendente que vai ser embutido na laje, mas não é o caso da unidade básica de saúde, não. Bom, então eu peguei uma que fosse o mais parecido com essa representação aqui, né, de uma lâmpada fluorescente embutida em calha, né? E aqui nos sanitários uma lâmpada embutida também, mas nesse formato arredondado, tá bom? Eu fiz o lançamento, mais ou menos vou mostrar para você depois a distribuição dessas luminárias internas. E aqui nós temos algumas arandelas externas. Aqui do lado de fora temos essa e temos essas 4 aqui. Aqui, de forma especial, aconteceu uma questão. Esse pilar até está desalinhado aqui, ó. O que aconteceu? Quando eu fui instalar a arandela, nesse ponto aqui, ela não instalou no pilar, tá bom? A arandela que eu carreguei do próprio Revit, arquitetura componente, tem algumas luminárias aqui, ó. Tem várias arandelas disponíveis. Aqui eu achei uma arandela mais interessante. Deixa eu ver se ela tá aqui embaixo. Não, tá em cima. Aqui eu achei mais interessante, parecendo com o formato aí que veio no próprio projeto da Unidade Básica de Saúde, foi essa daqui, ó. A arandela retangular, só que ela é arredondada na planta baixa, né? Lembrando essa daqui. Poderiam ser outras, tá? Sem problema nenhum. Mas essa arandela, na hora que eu fui usar, na hora que eu fui aplicar, ó, eu não consigo aplicá-la no pilar, tá bom? Eu só consigo aplicá-la na parede. Olha lá. Colocando na parede,
fica viável. Vou até esconder aqui o meu DWG para vocês agarrar, para vocês poderem enxergar melhor, tá vendo? Então, qual é a solução que eu dei? Eu transformei esse pilar de 40 por 40, o que é extremamente exagerado, num pilar de 20 por 40, tá? Como é que eu fiz isso? Eu vim aqui, selecionei, editar tipo, duplicar, troquei o nome, vim aqui e troquei uma das medidas por 20, tá? Vou cancelar porque eu já fiz e se tornou esse pilarzinho aqui de 20 por 40, tá? E aí, eu complementei o restante do desenho dele, que inclusive não está alinhado também com o desenho, né? É isso aqui, ó. Eu completei a L, pega a beiradinha dele, pega a paredinha aqui, com paredes, né? Então, essa parede fininha aqui, ó, é uma parede de 9, uma parede genérica de 9 centímetros. Então, eu desenhei para ficar um pilarzinho, aparentemente, né? Um pórtico de 40 por 40. Eu peguei um pedacinho do banco, por isso que veio 41. Então, eu fiquei com uma estrutura interna de 20 por 40 e completei o restante com paredes, tá? Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Vou espelhar esse pilar aqui, que é o novo pilar. Ele não tá alinhado, né? Questão de milímetros. Mesma coisa aqui, tá? Aí, eu vim aqui na parede, peguei uma parede de 9 e vim puxando ela, ó. Pra cá, até alinhar, daqui pra cá, daqui pra cá e daqui pra cá até fechar. Lembre-se que ela não vai fechar, né? Porque tá passando por cima de um elemento, não pode haver sobreposição. Vou fazer, ó. Eu vou chegar lá pra baixo e depois vou completar lá em cima também. Tá? Vou fechar aqui no pilar e ela vai vir junto comigo. E aí, quando eu tiver terminado, eu vou fazer o G, unir geometria. Tá? Vou clicar na parede, vou clicar no pilar. Clicar na parede, no caso, é essa parede que está interna aqui e no pilar. Essa parede aqui, não é a de cima, é essa lateral e no pilar. Até o ponto em que eu selecionar o pilar e não tiver nenhuma parede entrando nele. Beleza? E ele tem um desenho de 40 por 40, onde eu vou conseguir anexar a minha luminária. Ó, tá aqui a minha arandela, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V e vou conseguir instalar, ó, Ctrl V de novo, tá? Ela encaixa perfeitamente ali no meu pilar. Vocês estão vendo que é um falso pilar, né, interno, completado aí com a parede, e aqui ele tá cortado e aqui ele não tá. Por quê? Porque o deslocamento, a altura, ó, ela está com a restrição da base no térreo, sem deslocamento da base e a altura de 1,90. Essa paredinha aqui está com 2,86. Vamos ver lá no 3D por que essa medida está quebrada. Olha lá. 2,86 para bater ali na minha estrutura de metálica, né? Então, essas paredes todas aqui, vou selecionar pelo térreo que fica mais fácil, né? Ó, filtro, verificar nenhum, apenas paredes, ok. 2,86. Apliquei. Aí ela veio já com essa achura de corte. Vou selecionar essas duas aqui, ó. Dar um espelhamento. E tenho as minhas luminárias arandelas colocadas aí nos meus pórticos, tá? Ixi, essa altura aqui, né? Tá bom? Não sei qual que é a melhor altura, mas já que essa daqui tá padronizada, vamos deixar essa daí mesmo. Beleza, gente? Então, essa é uma questão de luminárias. A outra questão, vamos aqui então para a planta do forro, né? Ó,
Eu estou visualizando elas aqui, porque eu estou olhando para cima, elas estão numa faixa de corte, né, que dá para ver de baixo para cima, tá bom? Faixa da vista tá dando para ver, e a faixa do nível superior é a laje de cobertura. Então, ela tá me mostrando todas as informações aí de forro. Agora tem uma questão aqui, gente, as luminárias, vamos lá. É a mesma coisa da edição de famílias que eu estava falando com vocês. Essas luminárias aqui, elas são luminárias meramente ilustrativas. Elas não acionam a parte do projeto elétrico do Revit. Não aparece aqui a oportunidade de edição, de atribuir voltagem e de fazer realmente o circuito elétrico, né? A ligação dessa luminária no quadro de luz, enquanto essa daqui aparece, tá vendo? Então, a gente vai ter que modificar, se vocês não selecionaram uma luminária válida, ou seja, uma luminária que vai aparecer força e interruptor aqui para a gente editar, vocês vão precisar ativar essa luminária, tá? Vocês vão precisar modificar as luminárias que vocês aplicaram no projeto de vocês. Infelizmente, gente, a gente quer usar a representação que é mais bonitinha, mas acaba que para dar sequência aí nas configurações de eletricidade, a gente vai precisar disso daqui. Tá bom? Então, eu vou ter que fazer isso aqui tudo de novo. Não vou fazer tudo, não. Mas é até bom que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa equidistância, né? Fiz a distribuição aí das luminárias no projeto. Tá? Vou deletar essas daqui. Essa aqui eu já coloquei, só que elas não estão com o dimensionamento adequado para esse espaço aqui. Né? Se a gente for lá na planta baixa, aqui ó, a gente vai ver, né, que existe uma distância igual aqui, 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 e dessa última parede para cá, e elas estão centralizadas aqui, no meio. Então, como eu vou fazer? Com a minha cotinha, ó. Cotei parede, cotei o centro, cotei parede, puxei. E aí, aperto o EQ. Essa daqui veio para o meio. Uma vez que ela veio, eu posso alinhar o eixo das outras com o eixo dela. Como? A L, clico no eixo. Opa. A L, eixo com eixo. Eixo com eixo. Tá? Agora elas estão no eixo, elas só não estão com o mesmo distanciamento. Então, mais uma vez, pego a cota lá em cima, parede, eixo, eixo. Eixo é assim que a gente cota pontos de iluminação também, tá, gente? Clico no EQ e ele faz a distribuição para mim. Nossa, bem mais fácil, né, gente? Se a gente estivesse fazendo esse projeto de pontos elétricos no AutoCAD, nossa, a gente ia demorar muito para fazer essa distribuição, essa cota, fora os cálculos, né, que muitas vezes a gente se perde aí na hora de fazer essa distribuição da iluminação no espaço, tá bom? Vou colocar essas daqui também de cima, depois eu vou colocar essas daqui de baixo para vocês observarem como é que ficou. Essas aqui estão corretas. Ah, uma outra observação. A gente vai trabalhar com 127 volts, né? Vocês estão vendo que ela tá com 120 aqui, tá? Então, a gente precisa editar o tipo dela. Depois a gente vai fazer mais configurações. A voltagem do transformador, 127, ok? Se eu editar uma, vocês viram que eu não dupliquei, as outras automaticamente estão editadas, tá? Eu preciso fazer isso com todas, para a gente poder usar o quadro de luz certinho, quadro de força aí, tá bom? Desculpem qualquer coisa, a linguagem, a gente não está acostumado a fazer projeto elétrico, tá bom? Mas é o básico aí para que a gente possa entender os projetos complementares quando eles vierem, a gente poder fazer a compatibilização com o arquitetônico, tá? Voltagem do transformador também dessa lâmpada aqui, 127. As outras informações não precisam ser editadas. Questão de materiais, questões aí de carga e de calor, né? Que vão ser importantes aqui quando vocês adicionarem plugins de conforto ambiental, tá bom? Mas basicamente, voltagem do transformador 127. Ok, se eu editei essa daqui é do mesmo tipo.
luminária embutida, bocal embutido, fluorescente, 120. Ah, eu só tenho que trocar, então, aqui, ó, no editar o tipo, mudar o nome, né? Que agora ela não é mais 120, renomear, agora ela é 127. Ok. Essa daqui é a mesma coisa, ela tá 120, editar tipo, não tem aqui a opção, renomear, 127. Por que que vem, gente, essa padronização, né, que vai mudando muito, o Brasil já mudou muitas vezes, e o Revit, a gente sabe que no Brasil ainda não pegou totalmente, né, a maioria dos desenvolvedores de famílias são internacionais, e a nomenclatura, principalmente desse tipo de projetos de sistemas hidrossanitários e elétricos, são bem particulares de cada país, né? Bem específicos de cada país, né? Haja vista aí a nossa padronização de tomadas, né? Que a todo momento muda. Só no Brasil que isso acontece. Mas vamos lá. Uma outra coisa que eu ia falar para vocês é sobre os interruptores. Vejam, eu coloquei o interruptor aqui na planta de pontos elétricos, que vai ficar junto aqui com o arquitetônico. E eu preciso enxergar na planta de forro, só que a planta de forro é uma vista invertida, né? É uma vista olhando para cima, então eu preciso adicionar isso aqui, tá bom? O que é isso daqui? Isso daqui é uma faixa da vista, tá? Ó, se eu deletar esse quadradinho, eu não enxergo os pontos elétricos, eu não enxergo o meu interruptor. Então, eu venho aqui, ó, vista de planta, região de planta, tá? Vou pegar esse quadradinho aqui, eu vou criar um quadradinho aqui. E aí eu vou editar a faixa da vista aqui para eu conseguir enxergar o que eu quero enxergar dentro desse quadradinho. Então, eu quero enxergar o plano de corte a partir... Vou botar bem baixinho aqui para ver se é isso. 0,3, 30 centímetros, tá? Que seria o, vamos dizer assim, um ponto elétrico mais baixo, na tomada mais baixa. Beleza? Aí eu deixo ele aqui quietinho, depois tem como esconder também na hora da impressão. Mas é bom a gente enxergar que isso daqui vai fazer parte aí do projeto de iluminação, acendimento, né? Lembrando sempre que vocês podem, na barra anotar, incluir informação de texto, identificadores por categorias, daqui a gente pode depois pensar em configurar para vocês também, se der tempo, né, gente? Lembrando que a gente vai fazer, a gente ia fazer mais aulas, né, de elétrico, mais aulas de hidrossanitário, mas infelizmente não vai dar tempo, aí a gente teve um atraso em relação à execução aí do primeiro projeto, tivemos esses contratempos, mas a gente vai fazer algumas aulas de elétrico, algumas aulas de hidrossanitário, algumas aulas de complementares. Então, vamos conseguir ver aí o básico da elaboração do projeto de pontos elétricos e do projeto de pontos hidráulicos, tá bom? Hidrossanitário completinho. E eu não vou cobrar de vocês que vocês façam em todo o projeto, tá? Eu vou cobrar de vocês que vocês executem pelo menos em alguns pontos, né, em alguns circuitos, para que vocês mostrem que vocês aprenderam a ferramenta, tá bom? Principalmente para os mais atrasados aí. Quem quiser completar o projeto, né, elétrico e iluminação, hidrossanitário, pode completar. Mas a gente vai cobrar apenas a realização aí da ferramenta em algum ambiente, tá? Em um ou dois ambientes. Vamos lá, então. O que a gente precisa fazer agora? Eu lembrar para vocês que eu botei esse forro aqui. Vou mostrar aqui na planta. Aqui no 3D. Nem lembro qual a altura que eu coloquei, mas acho que foi 2,60 mesmo, tá vendo? Esse 2,70, por isso que as luminárias estão aqui, ó, deslocadas, tá bom? Então, quando vocês foram aplicar aqui em planta de forro, se vocês quiserem colar a luminária no forro, a elevação, lembra, não é para mudar o deslocamento, é para mudar em cotas, elevação da luz, 2,70, para que ela fique no forro, tá bom? Então, vocês têm que saber a altura do forro para colocar a luminária aí na posição correta. Lembrando que esses forros a gente inventou, esses forros eles não estavam no projeto.
Assim como eu acho que o quadro de luz também não está. Pelo menos eu não consegui enxergar. Se alguém conseguir me falar, enxergou aí onde é que tá o QDL aqui. Mas é um projeto muito confuso, né, gente? Muito embolado aí de informações. Me desculpem aí a minha cegueira se eu não enxerguei. Então eu vou escolher aleatoriamente onde é que eu vou instalar. Vocês podem escolher também, tá bom? Vamos para algumas configurações. Antes da gente fazer esse circuito, ligar e conectar essas luminárias aí nos seus respectivos circuitos. Bom, deixa eu só conferir se essa daqui se alterou também. Tá. Vamos inserir essa camada aqui, vamos trocar essas luminárias também, porque senão a gente não consegue conectar no quadro, porque elas não têm essa ativação da caixa de força. Vou dar um Ctrl C nessa luminária, que eu já sei que ela tá certinho. Ctrl V aqui. Opa. Aqui, lembrando que esse forro acho que está em outro nível. É por isso que ele não apareceu. Olha lá. Acho que aquele é 2,70, esse daqui é 2,60. Não é? Para onde foram minhas luminárias do Ctrl C? Onde vocês foram? Ah, olha lá, tá acima do fogo, tá vendo? É aquela questão, né, gente? A gente tem que estar sempre olhando para a barra de propriedades. Tá 2,60, ela vai ficar visível novamente. Voltar minha caixa de corte para o lugar. E vou aqui, ela está aqui. Agora eu vou rotacionar, tá bom? Seleciono. Teve alguém que me falou aí que não estava conseguindo, depois eu acho que descobriu, né? Estigo aqui pro lado direito até chegar no eixo perfeitamente da luminária e venho aqui, ó, no eixo também. Beleza? Ctrl C, Ctrl V. São 3 aqui, tá? Não sei se a distância tá correta. O que eu vou fazer? Pegar internamente aqui, ó, 1,79, então não estava. E alinhar as outras pelo eixo dessa, ó. Eixo AL, eixo com... Ixi, não tá querendo alinhar. Não tem problema. A gente faz a mesma coisa aqui. Aqui. E aqui, tá? Depois deleta as cotas. E agora vamos pegar no outro sentido, ó. Eixo, eixo, eixo e eixo. Viram que eu não soltei, né? Eu saí apertando na sequência, uma e outra. Pronto, estão certinhas, resolvidas. Vou trocar essa daqui também. Eu vou colocar agora no eixo para não tomar muito tempo. Vocês já sabem como faz, né? Deixar aqui no encontro do forro. E essas duas eu vou copiar daqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Só para poder fazer rapidinho. Ah, esqueci que elas estão a 2,70. Então, vou pegar aqui mesmo, ó. Arquitetura, componente. Cadê a minha luminária? Aqui, ó. Embutida 127, elevação 2,6, que é a altura do meu forro. É uma e é duas. Aqui também não. Ctrl
Ctrl+C, Ctrl+V. E mais acima, depois eu ajeito com as cotas, tá, gente? Não é para fazer de qualquer jeito. Projeto de pontos de iluminação vai ter que ser cotado, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? E agora temos essa daqui, né? Aqui são 4 luminárias. Na sequência, uma ao lado da outra. Eu tô fazendo, gente, porque eu sei que na hora de colocar vai ter gente com dúvida, tá? Então, é melhor explicar aqui, ó, uma por uma. Pelo menos as mais complicadas, as outras são mais fáceis de serem alocadas. Ó, puxei pra cima ou pra baixo. Opa, aqui eu não posso cotar mais nada, não. Se eu cotar alguma coisa do forro, ele pega, tá, gente? Essas linhas todas do forro são identificadas pela cota. Então, não posso pegar. Pronto, aperto aqui. E as 4 estão aí bem distribuídas. Vai ter algum momento, gente, que essa iluminação não é para ficar assim. Eu acho que aqui é um desses casos. Quer ver? Aqui, ó, ela não começa com a mesma distância. Então, o que que a gente tem que fazer? Temos que cotar o início da primeira, ó. Eixo com eixo, 1,8. Então, ela inicia com 1,8. Ela inicia com 1,8. E daqui até aqui, a distância entre elas não vai pegar. A distância entre elas, vou ter que desenhar uma linha. Linha do modelo. Ó. Para eu usar como referência, que ela tá olhando para cima. Ok, já entendi. Difícil de pegar um eixo aqui. Vou ter que desenhar uma linha mesmo. Ó, centro. E os elementos criados são visíveis na vista. Preciso marcar a vista ativa com visibilidade. Por que que ele não está me mostrando? Vamos ver aqui na barra de propriedades. Não tem nenhum elemento desenhado, será? Não vai ter jeito. Vamos começar com 1,8 mesmo. Aqui, ó. E aí depois a gente distribui a iluminação igualmente para todos os lados, tá? Cotei no eixo da luminária. Selecionei a luminária. Essas cotas não estão gostando de mim no dia de hoje. Não sei porquê. Estão se comportando estranhamente. Não sei porquê.
0,08. Remover restrições. Beleza? Começa com 1,8 aqui. Aqui eu espelharia pelo eixo, mas eu não tenho certeza se o eixo desse corredor é aqui ou não. Vamos tentar? Vamos tentar junto com a cota. Tira essa linha que eu não quero. Espelhamento no eixo. Eu acho que não é não. Vamos cotar aqui do eixo da luminária até a borda. Seleciona a lâmpada, ó, que foi 108. Beleza? E agora eu faço aqui. Vamos ver, que eu não tinha feito esse aqui ainda não. De luminária a luminária. Isso, tá? Então, eu peguei no meio dessa, não peguei na parede. Deixei essa fixa. Peguei no meio dessa, no meio dessa, no meio dessa. E o aqui distribuiu o restante das luminárias, tá bom? Posso deletar. Beleza. Então, eu já tenho aí um conjunto de luminárias editável e vamos fazer as edições no quadro, tá? Tem algumas configurações aqui, gente, antes da gente colocar aqui o quadro, que precisam ser feitas. Elas estão aqui em sistemas, elétrica, luminária. Onde está escrito luminária? Aqui nessa setinha, ó, configurações elétricas, tá bom? Nós já temos alguns sistemas de distribuição pré-configurados, mas não são usuais no Brasil. Nós vamos deletar, tá? Só que aqui, ó, se não conseguir excluir, ó, vai excluir certinho. Definições de voltagem, vamos excluir também. Vocês precisam excluir primeiro em sistema de distribuição, depois em definição de voltagem. E nós vamos criar as duas voltagens mais usuais aqui, tá? A primeira, 127, é o nome dela. 127 volts, 127. O mínimo e o máximo, tá? Aqui é uma conta, essa conta feita pela ANEEL, tá bom? Que dá as faixas de valores adequados para as tensões de leitura, mínimo e máximo, tá bom? Essa continha que tem que ser feita aqui, ó, 0,91 vezes a mínima e 1,04 vezes a máxima. Então, se a nossa tensão que a gente está configurando aqui é a mínima de 127, é 127 vezes 0,91, tá? Então, eu vou pegar aqui a calculadora. 127 vezes 0,91. 115,57, eu vou arredondar para 116, tá bom? 116 no mínimo. E o máximo vezes 1,04. 1,04 vezes 127. 132. Eu vou arredondar para 132, tá bom? 132. Aqui. E vamos adicionar também uma outra tensão. 220 são as mais usuais no Brasil, né, gente? Vezes 0,91. 200, arredondar. E eu acho que o outro vai dar 229, que eu já tinha feito essa conta, tá? Vocês conferem aí para mim se é isso mesmo. Beleza, feita aqui as definições de voltagem do que a gente vai usar, vamos para sistemas de distribuição e vamos criar esses sistemas que vão estar lá no nosso QDL, tá bom? Primeiro vai ser o monofásico, vai ser o que a gente mais vai achar, mas vamos configurar 3 aí, caso vocês um dia estejam fazendo projeto de three-way, alguma coisa um pouco mais complexa,
Mas aqui eu só quero mostrar para vocês aí o básico de como é que isso faz. E a gente faz muito pouco projeto elétrico, né, gente? É mais para vocês terem um conhecimento do que o Revit pode fazer nesse sentido. O sistema monofásico, ele é fase mais neutro, mais terra. No máximo, aí, quando a gente estiver usando tomadas, né? Para iluminação é só fase e neutro, tá? A fiação deles são 2, né? Nós não contamos aí a fiação do terra. E a voltagem 127, tá? Ele já vai aparecer aqui as que a gente previamente configurou. O bifásico, se não fizer essa configuração, não dá para fazer a fiação, tá, gente? É fase mais neutro, mais terra. A gente conta também 3 fios, tá bom? Nunca conta o último. 220, que nós já temos aqui uma carga um pouco maior. E 127, nós podemos usar as duas, tanto no monofásico quanto no bifásico, tá? Pode ser 127 ou 220, pode ser 127 ou 220. Adicionar no outro trifásico. É fase, mais neutro, mais terra. E eles são 3 fases e 4 fiações. 127 e 220 para essas duas, e o monofásico fica com 127 apenas. Ok? Estamos configurando o nosso sistema do nosso quadro, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma configuração para fazer. São muitas, gente, é muita coisa. Vamos lá. Tá. Vamos agora usar o nosso quadro aqui, tá? Eu vou usar o do próprio, vou configurar o próprio quadro que vem junto com o Revit, tá? Lá no Carregar Famílias, ó, naquela pastinha Brasil, nós temos aqui o sistema de famílias elétrica, tá? E aqui nós temos os painéis de distribuição. Vou carregar todos que eu tiver aí. Provavelmente vocês só vão ter 3, porque eu já editei alguns aqui, tá? Por isso que tá aqui, ó. Fiz a edição de alguns deles. Vou carregar todos para mostrar para vocês que pode ser feito. Como é que eu vou pegar esses daqui para editar para vocês e mostrar como é que isso pode ser feito, tá? Vamos ver como é que ele vai vir aqui. Essa edição aqui. Então, arquitetura, componente, eles já vão aparecer aqui, as diversas opções. Eu vou editar para vocês verem, tá? Vou pegar essa daqui, por exemplo, o painel de distribuição de iluminação eletrodoméstica. Vou pegar o de 400, porque a capacidade aí, a gente não vai fazer de todos os ambientes, né? Vou fazer uma média aí. Quanto maior o quadro, maior o número, né, de iluminações e a capacidade aí da amperagem dele, tá bom? Eu vou colocar esse quadro aqui, ó. Eu posso, com a barra de espaço, colocar ele tanto para fora da parede quanto embutido. No meu caso, eu vou colocar para fora só para facilitar, tá bom? Só que, ó, eu clico e não consigo pegar, tá? Por quê? Porque, mais uma vez, ele tá numa vista... não está na vista de forro, né? Não é a vista adequada para ele. Ele fica aqui, ó. Ele fica na vista real dele como se fosse na planta de piso, tá? Que é a planta de pontos elétricos. Não coloquei ainda os pontos elétricos, tá, gente? Depois eu vou falar melhor para vocês sobre eles. Mas ele aparece aqui. Se eu quiser visualizar nessa planta, eu tenho como? Tem algumas formas. Já tentei fazer uma vez e funcionou. Visibilidade, sobreposição, faixa do nível base, olhar para cima. Planta arquitetônica, eu vou mudar para forro elétrico para ver se eu consigo visualizar. Ó, tá? Modelo da vista, se eu mudar para forro elétrico, eu consigo visualizar o painel de distribuição de iluminação, tá bom? Só que aqui, ó, ele tá com 480.
e um sistema trifásico. Nós precisamos colocar qual tipo de sistema essas luminárias que a gente encaixou são. E elas não são desse sistema de 420, não. Elas são de 127. E a gente não tem aqui o sistema que a gente acabou de montar, o monofásico, bifásico e trifásico. Então, a gente vai ter que editar. Vamos editar, então. Como que a gente vai fazer? 2 cliques aqui. Nós vamos para a edição de famílias, tá? Gente... Porque não aparece aqui e nem aparece para a gente selecionar o sistema de distribuição, tá, gente? Vamos abrir a edição desse quadro aqui, dando 2 cliques nele. Vai aparecer aqui, ó. Lembra, gente, a edição de família é um Revit avançado. Então, vou ensinar o básico para vocês poderem fazer as suas adaptações aí, ó. Selecionei esse círculo aqui interno, e ele vai me mostrar a voltagem do quadro, ó. Vou trocar para 127, que é o padrão que a gente está usando. Aonde está a potência não balanceada, eu vou botar potência balanceada. E o número de polos eu vou trocar para 1. Tá bom? Estilo isolante térmico mesmo. Aqui não tem mais muitas outras edições para fazer. Carreguei no projeto. Substituir versão existente. Ixi, eu acho que era para substituir todas as instâncias. Mas vamos ver se dá. Dessa forma como eu fiz. Tá? Olha, vejam. Vai ficar 127 e vai ter aqui um monofásico, tá? Vou selecionar o painel. Se ele estiver apto, ele vai aparecer aqui, ó, com as edições dos sistemas que a gente fez. Nós estamos escolhendo o monofásico, onde vai aparecer a fase, o neutro e o terra. Lembrando que para a iluminação nós não temos fase, neutro e terra, nós temos apenas fase e neutro. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos selecionar, ó, vou selecionar todo esse grupo de tomadas e vou conectar como se fosse o primeiro sistema. Como dá para selecionar direto, eu vou pelo filtro, verificar nenhum, apenas as luminárias, tá? Vou pegar todo esse sistema aqui, vou aplicar força nele, vou selecionar o painel, vou dizer que é para cá que eles vêm, e ele já vai desenhar todo o meu circuito, vai fazer a setinha, só vou informar que eu quero a fiação no padrão de arco, tá? Tá aqui a minha setinha, eu posso editar, né? Botar ela aqui. E aí, temos esse padrão de representação de fase, neutro e terra, né? Pode ser trocado na edição de famílias também, a gente pode fazer depois. Mas eu acho que melhor a gente não mexer com isso agora, não é tão importante. Mas lembrem que, se eu selecionar cada fiação aí, eu posso, ó, diminuir uma fase, um neutro e um terra. Eu vou tirar o terra, né? Só temos fase e neutro na iluminação. Quando formos colocar a tomada, deixa eu ver se dá para fazer de uma vez. Não aparece, né? Deixa eu botar aqui. Ah, consegui, eu nunca tinha feito isso. Dá para botar aqui, ó, condutores de terra, 0. Beleza, gente? Tranquilo, né? Vamos conectar agora esse segundo circuito aqui. Esse daqui já vai ficar nomeado como circuito 1, tá bom? Ele vai ser chamado pelo Revit de circuito 1 e esse daqui, provavelmente, circuito 2. Força. Selecionar painel, é esse aqui mesmo. Fiação em arco. E ele já desenha. Com os 3 aqui onde tem condutores de terra, eu vou tirar. Deixar só a fase o neutro. Vamos chegar aqui mais pertinho. Tá aí, beleza? Vou colocar aqui no 3D. Tem muita informação pra gente ver a estrutura de arame, né? Vou trocar a disciplina para elétrica para ver se fica melhor. Olha lá. Nosso quadro, a nossa iluminação, tá?
aqui em disciplina, gente, quando a gente troca o tipo de visualização, ele evidencia apenas o que é importante, né? Então ele deixa a parte elétrica aí com uma cor um pouco mais nítida. Bom, dá pra gente colocar outro quadro também. Eu nunca fiz essa edição, não. Mas vamos deixar para mexer nisso uma outra hora, que a aula já fica longa demais. Tá bom? Então façam aí o circuito de vocês, tentem colocar esse quadro mais central e vão acrescentando vários circuitos. Vocês podem fazer o circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4. E jogar por mesmo quadro, vocês podem botar ele aqui nessa lateral ou tentar inserir um outro aí também. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, estou à disposição de vocês, todos os dias de segunda a quinta, no portal, no Zoom, mandando o link aí para vocês pelo Zoom. Tanto a turma A quanto a turma B podem orientar em qualquer dia da semana, no horário das 7h28 até as 10 da noite pelo Zoom, tá bom? Perguntas aí também no YouTube ou nas outras plataformas digitais. Se vocês conseguirem fazer esse esqueminha complicadinho aqui, que é essa vista de elétrico, postem aí os resultados pra gente mostrar pra galera que o Revit não é um bicho-papão tão grande assim, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo tutorial.